O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Uma noite chuvosa, mas maravilhosa. Chegamos a nosso último programa do ano de 2025, não é mesmo? Quem diria, né? O ano passou muito rápido, não é mesmo? Parece que foi outro dia que surgiu a Rádio Tropical Web Brasil e logo explodiu, foi um sucesso. E vocês têm nos acompanhado esse tempo todo, né? Espero que tenham gostado de todos os programas que nós venhamos trazendo até aqui, os nossos convidados que foram escolhidos com muito carinho para vocês, sempre pessoas super selecionadas a dedo, tá, gente? Para trazer bastante conteúdo bacana, que vocês possam estar assim, evoluindo junto com todo o bate-papo que a gente tem mantido aqui na rádio, não é mesmo? Mas, como é de praxe de início do programa, eu vou falar sobre a semana do nosso querido vereador Vitor Hugo, né? Essa semana foi bem surpreendente. Nosso querido vereador, ele foi homenageado lá em Duque de Caxias. Gente, foi algo emocionante. A família dele esteve presente, ele ficou muito feliz. Ele recebeu a homenagem muito especial concedida pelo amigo vereador Saulo Henrique de Duque de Caxias, medalha prefeito Idecal de Freitas Lima, que representa o respeito, a parceria e a confiança construída ao longo do caminho. Mais do que merecido, né, gente? É o reconhecimento de trabalho, parceria. Ele realmente merece. E essa semana também teve concluída uma demanda que foi daqui do Fala Que Eu Te Escuto, a poda de uma árvore emblemática da rua Washington Luiz, gente. É aquela rua que tinha um problema de desordem pública, formação de cracolândios, moradores reclamando muito que a árvore atraía, né, a população em situação de rua para o uso de droga por conta das folhas muito, né, avantajadas, fazendo certo escurinho, meio que cabaninha para eles, né? Então essa semana foi concluída com apoio da subprefeitura, parceria com o nosso querido geolocal Anastácio. Muito obrigada pela parceria. Os moradores ficaram muito satisfeitos com essa poda que teve uma pequena confusão, né? Foi feita numa outra árvore, aí a moradora entrou em contato, não é essa árvore não, é a outra. Aí agora essa semana foi acertada a árvore, né, gente? É isso aí. Estamos aí acompanhando as demandas, tá? Não é só fazer a demanda e a gente vira as costas, não. A gente acompanha para ver se vai correr, se tá tudo certinho, e é isso. E também uma notícia fresquinha para vocês de hoje, tá? É muito trabalho. Não pense que chegou o final de ano que o vereador relaxou. Não, hoje o vereador esteve muito atuante na rua também. Dia 18 de dezembro, Vitor Hugo esteve na rua Itapé, Olaria, próximo ao Colégio Odilo de Andrade, para verificar a situação de acúmulo de lixo na calçada que estava incomodando muitos moradores. O gabinete entrou em contato com o setor de comunicação da Conurb, que prontamente entrou em ação e fez o serviço de limpeza. Vitor Hugo aproveitou e fez um apelo à população que também faça a sua parte e descarte o lixo de forma adequada, principalmente para evitar danos à saúde, porque atrai muitos vetores, né, gente? É mosca, é barata, é rato. Então vamos colaborar também para minimizar o problema, né? Depois aí atrai mais rato, aí vai estar pedindo desratização e aí um problema vai gerando outro, né? Mosquito, aí vai dengue, né? Por conta da água parada nos lixos, né? Garrafa plástica. Então, vamos colaborar, né?
população? Cada um fazendo a sua parte. Também não adianta só cobrar o poder público e não fazer a sua parte. Mas o importante é que o terreno lá já está limpo e já está entregue ali a calçada de volta para a população estar circulando. Mas antes de eu apresentar o convidado para vocês, é um convidado muito especial, gente. É um convidado que eu vou dizer para vocês que ele é um brasileiro espanhol. Ficaram curiosas? Quase que importado. É importado um pouquinho. Mexeu, né? Ficou um pouco confuso. Depois das músicas vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Vamos de música? E foi a escolhida do nosso convidado de hoje. Pode soltar a música, Dani, por gentileza? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Acho que eu falei certo agora, mais ou menos, né? Talvez eu tenha que treinar mais um pouquinho. Música de U2, sugestão do nosso convidado que vem com uma proposta intercultural aqui pra gente, pro programa A Sua Voz no Rio, da Rádio Tropical Web Brasil. E vocês ficaram curiosos, né? Quando eu disse que ele era um brasileiro espanhol, não é mesmo? Então, agora eu vou chamá-los. Eu tenho muito carinho e honra de convidar e apresentar para vocês Rony Arosa, empresário e executivo do setor hoteleiro com trajetória internacional. Formado em Engenharia e Informática pela Universidade da Coruña, atuou por mais de uma década em tecnologia da informação na Espanha e há cerca de 15 anos atua no turismo no Rio de Janeiro. Atualmente é gestor de hotéis no centro da cidade e vice-presidente de hotéis estandarte da BIG, Rio de Janeiro. ABHRJ, né? ABHRJ. Um diálogo direto sobre turismo, gestão, cidade e desenvolvimento. Boa noite, Rony Arosa. Um grande prazer recebê-lo aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Boa noite, Isis. Eu que agradeço. Conta um pouquinho pra gente. Nossos ouvintes estão curiosos em saber como que é isso, um brasileiro espanhol. Explica pra eles, porque eles devem ter ficado com a cuca confusa. Imagino. Então, minha família é espanhola, meus pais nasceram na Galícia, os dois emigraram do Brasil na época depois de guerra. E eu e minha irmã nascemos aqui, só que com 6 anos meus pais decidiram voltar. E aí nós voltamos para lá, a ideia era a gente já se ia ficar lá, só que meu pai ficou um pouquinho atrás e ficou aqui no Brasil.
E eu estudei lá até naquela época, né? E depois disso trabalhei com o que era o meu setor, né? Que eu tinha decidido, tecnologia de informática. E aí, depois a vida deu umas voltinhas e tal, eu decidi voltar pro Brasil. Quando eu voltei para... Com quantos anos? E já com 33 anos, mais ou menos, né? Aí passei lá uns 20 e tantos anos, né? Quase 30, 26 anos, 27 anos. Aí voltei, montei uma empresa de tecnologia. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, sim. Só que meu pai já era hoteleiro. Meu pai se dedicou aos hotéis, e concretamente aos motéis, né? Meu pai foi moteleiro, né? Mais que hoteleiro. E aí eu comecei a ajudar ele. Ele começou no ramo de motéis. Na verdade ele começou como muitos galegos, né? Que vieram na época. Começou trabalhando aqui em um restaurante, um boteco de outro lado e tal. E um boteco de outro lado. E aí decidiu, assim, aos poucos, começou com uma hospedaria, pequena hospedaria de 6 quartos. E aí aos poucos foi crescendo. Aí também, depois de um tempo, essas hospedarias se davam aos encontros de casais. Não existia motéis na época, né? Na época não existia os motéis. Não, nem se sabia, né, o que era um motel, né? Então seu pai foi pioneiro dos motéis. Eu acho que não meu pai, mas a galegada, né, como nós falamos, o pessoal da colônia, foram pioneiros sim, né? Mas isso aconteceu em outros lugares do Brasil também, né? Então, na época da ditadura, acabaram fechando durante 2 ou 3 anos. Ele foi trabalhar em outra coisa, trabalhou em uma lavanderia. E aí depois, quando conseguiu recuperar, né, o acesso, né, para abrir novamente as hospedarias, aí sim já começou a abrir com motéis. E aí ele ficou tocando esse negócio com motéis até 2012, né? Eu cheguei em 2011, comecei a ajudar ele. Já no formato de motel? Não, já no formato de motel. Sim. E aí, na época ele administrava 4 motéis, 3 na verdade, o quarto já não estava na administração. E aí eu comecei a ajudar ele. Inicialmente ele fazia tudo na mão, no papel, né? Tudo tinha assim rústico, totalmente rústico. Tinha assim um computador, mas era um computador muito antigo, então a gente começou a modernizar. E nessa onda veio também os grandes eventos do Rio, né? A gente está falando de 2012. Eu lembro que na época a gente decidiu, na época de Réveillon, nessa época do ano, Natal, né? É uma época que é uma baixa dos motéis, né? Que as pessoas... assim, até o Natal Natal, Réveillon, a pessoa passa mais em família, né? Não é tanto de ir para motel. Então, e o Réveillon do Rio sempre foi um Réveillon muito forte, né? E na época, 2011, 12, assim, tinha hotéis, mas não tinha tantos hotéis como hoje em dia. Então até propus para meu pai, poxa pai, vamos colocar na internet, abrir, né, para atender esses hóspedes que vêm para o Rio, não tem onde ficar, por que não podem ficar num motel? E aí deu super certo, a gente encheu, a gente conseguiu recuperar um bom dinheiro, até porque os motéis estão em decadência, né, aos poucos. O público de motel está desaparecendo por vários motivos. E aí então começamos a pensar na possível transformação, né? Veio a proposta, né, da prefeitura, né, de uma série de ajudas porque a prefeitura estava precisando de apartamentos de hotel para as Olimpíadas. Eles tinham que fechar o número de UHs, né? UH a gente chama de apartamentos, né? Unidades habitacionais. Para poder receber a Olimpíada. E aí até tinha assinado um contrato a prefeitura com o Comitê Olímpico, que iriam ter esse número de apartamentos. Só que eles não conseguiam tantos apartamentos, e aí começaram a incentivar muitos motéis a se transformarem em hotéis com uma série de ajudas. Então eu falei, poxa pai, eu trabalhei muito tempo em Madrid, trabalhei 5 anos em Madrid, e eu viajava muito para Madrid, ficava muito em hotel.
Em Madrid seria um processo, né, que o centro de Madrid tinha muito, chama albergue, que são hospedarias, pequenas hospedarias, e eles se transformaram em hotéis meio boutique, né? E começaram a ter muito sucesso. E eu, por exemplo, preferia ficar num hotel, talvez não tão luxuoso, mas ficasse no centro, próximo das empresas, que é o que em 2012 a gente tinha, né? Tinha um centro empresarial forte, né? Aqui você lembra a Presidente Vargas, a Rio Branco, a Avenida do Chile, era cheio de Presidente Wilson, era um centro muito, muito vivo, né? Então vocês sempre atuaram no centro da cidade? Sempre no centro da cidade, E tanto na área portuária, né? Na Gamboa e na Saúde, e aqui na Lapa, bairro de Fátima, né? Faz bem. Esses eram nossos locais. E aí com essa decisão falamos, vamos transformar para ver como é que funciona e tal. Aí no meio da obra a gente viu que estava indo bem, a gente foi para o segundo hotel. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Pompeu, o atual Pompeu, que era o antigo Motel Gallery. Fica onde? Fica na Rua Camerino. Ah, Camerino. Camerino, na frente da Praça dos Estivadores. Qual era o nome do motel? Gallery. E agora é o Hotel? Pompeu, isso. Então, quem já viveu alguns momentos alegres lá... Pois é. Saiba que agora tem outra roupagem e pode voltar a viver outros momentos. Pode voltar, e a lembrar. Tanto que eu lembro no último hotel que a gente transformou, que fizemos um retrofit, foi o Arosa, né, que era o antigo Hotel Snob. Quando a gente recebeu a fornecedora de porcelanato, né, era uma senhora de uns 50 e tantos anos, 60 anos. Ela ficou, poxa, aqui eu passei tantos bons momentos, caramba, você está acabando com a alegria do povo carioca. Aí eu fiquei com esse, né, taxado de acabar com a alegria do povo. Mas aí a gente transformou depois o antigo Amazonas, que virou Hotel Gamboa. Amazonas é na Alexandre Mackenzie também, ali pertinho do Pompeu, muito perto, muito próximo. Também, na área portuária também. Na área portuária? Ali na Rua Alexandre Mackenzie, atrás da Embratel, que conhece por ali, a Embratel, a Light, né, também, então fica ali. E depois, por último, a gente fez a reconversão lá e já fizemos um retrofit completo do Hotel Snob, né? Então ali a gente fez, eram 48 suítes, eram suítes enormes, com banheiras de massagem, 2 saunas cada suíte, tinha piscinas, tinha suíte de festa, era outro nível também de motel. Gente, quem está ouvindo a gente tem um fato assim bem curioso, né? Eu soube que um passarinho me contou que tinha uma suíte assim para festas, né? Que tinha uma mega banheira. Explica pra gente, Rony, como que era essa suíte? Não, tinha várias suítes com banheiras grandes. De fato, lá eram 10 suítes com banheiras de mais de 8 pessoas. São banheiras para 8 pessoas, são banheiras gigantes. E depois tínhamos duas suítes de festas. Uma era, se eu me lembro mal, uma suíte Snob Master. E outra não lembro o nome. Suíte Master e Suíte Snob, né? Uma tinha, a Suíte Snob tinha garagem para 5 carros. Então você seguia, tinha 2 quartos com várias camas, tinha uma banheira no meio, tinha 2 saunas, tinha 2 banheiros para um lado e para o outro, tinha uma sala com comedor, com uma mesa para 12 pessoas. Então era uma suíte gigantesca, né? E na Master tinha piscina, tinha churrasqueira, tinha várias camas também, né? Era para o povo mais liberal, né? Mais liberal, sim, exatamente. Gente, eu fui saber isso há pouco tempo, tá? E esse hotel né, pertinho da minha casa. Fui saber há pouco tempo. Quando eu soube, eu quase caí para trás. Eu falei assim, meu Deus, isso tudo acontecia aqui do meu lado. Do seu lado, Mas assim, nós transformamos total, a gente quebrou tudo,
tínhamos que cortar as piscinas, porque não tinha como retirá-las. E quanto tempo de obra? a gente foi muito rápido. Foi muito rápido. Assim, fizemos a obra, nós começamos em novembro de 2013, em 2014, em junho de 2014, a gente parou a obra para a Copa do Mundo com 60 apartamentos. Acho que eram 3 ou 4 andares prontos, 3, se não me engano. E aí paramos um mês para a Copa, foi sensacional a Copa do Mundo, e aí paramos e aí continuamos a obra. Depois no Réveillon estavam todos os apartamentos prontos, só faltava a recepção que a gente fez entre Réveillon e Carnaval, um mês e meio. Então foi 1 ano e 2 ou 3 meses, digamos, de obra. 2015 estava tudo pronto. E foi assim, você teve alguma reunião com a prefeitura que teve essa proposta de mudança dos motéis para hotel? Sim, na época tínhamos várias reuniões, né? De fato, eles nos procuravam porque eles estavam desesperados porque não conseguiam o número de apartamentos, né? E aí tinha que entregar. E teve vários incentivos, supostamente no papel. Apesar que hoje em dia ainda estamos brigando na justiça para conseguir esses incentivos. Quais que eram as propostas? Principalmente o mais importante era a isenção de IPTU e redimir as dívidas que tínhamos de IPTU. Então isso a gente conseguiu fazer em 2 hotéis. No terceiro, no Pompeu, não era elegível para esse tipo para a Olimpíada, né? Mas o Gamboa e o Arosa eram. A gente conseguiu, entregou tudo, tínhamos que entregar a obra antes de 31 de dezembro de 2015, fizemos as 2 obras, entregamos com laudo, com tudo, foi publicado no Diário Oficial, só que depois, na hora de nós cobrarmos, cadê e aí tínhamos que entrar numa briga, primeiro administrativa, com a prefeitura, aí aquelas pessoas que nos procuravam desapareceram, já não atendiam mais, que já não é interessante. Aí teve também, não mudou o governo, né? Não mudou o prefeito, mas mudaram sim muitas pessoas, porque teve teve uma nova eleição, né? Aí, mudança de gestão, né? De gestão. Não de gestor, mas de gestão. Exatamente. E aí a gente começou a briga administrativa, porque achávamos que, temos tudo certinho, não conseguimos, aí tivemos que entrar na justiça. O Arosa já conseguimos, já foi decretado pelo juiz, a gente já está livre e estamos brigando agora na segunda instância, que na primeira instância a gente já ganhou, e na segunda instância, no caso do Gamboa, que acredito que em breve a gente terá também o mesmo resultado, só que infelizmente teve que ir algo que era tão fácil, tão prático, tão direto, tão fácil de ver, a gente encontrou, né, problemas. Rony, você fala numa situação que acaba sendo um balde de água fria para qualquer investidor, né? Porque se você assim aceita uma proposta, né, do Estado, né, no caso é a prefeitura, para poder se adequar a algo que é do interesse de todos, né? Que no caso foi um grande evento, né? Isso atendeu à solicitação da prefeitura de participar dessa mudança, né? Você tinha o seu negócio lá, fez essa transição e aí não se cumpre o que é prometido. E aí tem que passar por todo um transtorno, todo um constrangimento. E aí, assim, deixa qualquer um inseguro de aceitar qualquer outra proposta, né, que se venha, né, de prefeitura ou até de governo do estado ou governo federal, porque o investidor fica com receio, né? Eu vou aceitar essa proposta, me adequar, atender o que me pedem, mas o vem a mim na hora de me ajudar vai ser difícil, não vai atender. Então, assim, qualquer investidor vai ter muito receio diante das experiências que outros venham ter. E até a própria pessoa que passou por isso, né? Aposto que você agora vai pensar 2 vezes antes de
entrar e fechar uma parceria. Sim, Né? exato. Estado. Na verdade, a gente precisa repensar muito, né, que o risco é alto, né? Hoje, apesar que no papel está tudo escrito, está tudo definido e tal, depois sempre há alegações que não se cumpriu A ou B ou tal. Então você faz um investimento pensando que Está garantido. está garantido, você está coberto para a lei, e aí o gestor de turno diz, não, isso aqui não fui eu que assinei, e aí fica colocando travas para você simplesmente receber aquilo que foi prometido e foi definido entre os dois, né? Então, realmente, é bem complicada a segurança que temos, tanto jurídica como a segurança de confiar no poder público, né? É verdade. E você falou também uma outra coisa que no início, né, eu vou retomar. Você falou que, vou até fazer uma brincadeira, né, que tá em queda os motéis, né, o pessoal não está se divertindo tanto, é isso? Por que tá em queda? Tirando a brincadeira agora, a parte, já fiz a brincadeira agora. Por que tá em queda os motéis? O que você acha? O que você atribui a isso? Olha, acho que são várias questões, né? Primeiro, generacional, né? Tem uma parte, as gerações mais novas, eles não precisam ir para um motel. Eles vão para a casa dos pais e ficam com o namorado, a namorada, etc. A nossa geração não tinha essa possibilidade. Então, uma válvula de escape era os motéis. Então, é um público que deixou de ir, esse público, vamos dizer assim, entre 18 a 35 anos, não vai mais. Também tem uma outra questão que hoje em dia as pessoas... No caso aí, os pais estão um pouco mais liberais, né? Muito mais liberais, veio aquela febre da insegurança, né? Também, é um grande problema do Rio, né? A sensação de segurança, e muitos pais preferem que o seu filho fique em casa com a namorada, né? Ainda que ele não seja tão liberal, mas, né, por proteger o filho, prefere que ele fique em casa do que ele fique vagando por aí por qualquer lugar, qualquer motel. Então, eles preferem que fique em casa com a namorada. Você arrisca até em alguma aventura, né, dentro do carro, coisa Sim, pois do tipo, né? Não tem como. E a outra questão é até o aumento de poder aquisitivo, né? As pessoas que realmente, hoje em dia está muito fácil você alugar um apartamento de aluguel de temporada, né? Mais famoso pelo aplicativo Airbnb. Então, muitas pessoas preferem isso. Então, o público mais jovem fica em casa mesmo. Aquele que tem um poder aquisitivo maior, muitos também vão para apartamentos. E até alguns preferem ir para hotel, né? Porque hoje em dia até está melhor visto, né? O hotel tem também serviços bons. Tem uns serviços bons também. Então, um pouquinho por tudo, né? E antigamente tinha outra questão também, que o motel dava algo diferente que você nunca teria acesso em casa ou em outro hotel, né? Que era a sauna, a hidromassagem, a música, hoje, sabe, de ambiente. Hoje em dia, vários condomínios têm sauna, hidromassagem, né, no próprio condomínio. É claro que não é para o mesmo tipo de serviço, né? O mesmo ambiente. Íntimo, Mas já usufrui? Já não é algo tão diferente como... Então, acho que também falta, talvez, aos motéis, né? Mudar um pouquinho o estilo, né? Acho que também... Renovar. E aí tem alguns motéis que estão fazendo apartamentos temáticos, né? Apartamentos com karaokê, muito ligado aos love hotels do Japão, né? Algo assim. Então, é um público que por um lado ou por outro acabou saindo. Você falou uma coisa, né, que realmente eu não tinha tido essa percepção, né? Os condomínios hoje em dia estão investindo muito nas áreas comuns, né?
São geralmente apartamentos menores, mas com áreas comuns com uma grande diversidade de serviços, né? Lavanderia, academia, sauna, né? Um montão de coisa. Então ele já tem essa possibilidade de estar usufruindo desses serviços. Então isso não é um diferencial no hotel, né? Sim, Acaba que... Então realmente é melhor ou economizar e ir para casa do sogro e da sogra, ou ir para um hotel, né, num nível melhor, passar um dia com os serviços de uma qualidade superior, né? Desfrutar de um ambiente mais refinado, tipo Arosa, né? Nós no hotel no Arosa a gente recebe muito casal que é carioca, que vem passar o final de semana e fala para nós: poxa, aqui a gente tem um café da manhã, sobe na piscina, aí qualquer coisa tem um bar, né? Tem um barzinho, fica lá tomando um drink e tal, escutando música. Então é muito mais relaxante, né? E tem todo o conforto no quarto. Não tem necessidade de ir para um motel, assim. Não é... E aqueles outros tipos de casais que eram mais, digamos, de encontros mais rápidos, né? Hoje, que acontecia muito na parte corporativa, o centro também acabou perdendo toda a malha empresarial que tinha. Então, na verdade, esse público também desapareceu por esse motivo. Então, hoje em dia, o centro do Rio, a gente vê condomínios, prédios empresariais que estão totalmente vazios, né? Cheios de salas comerciais vazias. Você também, como os comerciantes e os moradores, né, também sente muito o impacto da saída das empresas aqui no centro da cidade, né? Total. Quando nós começamos com o hotel, nosso público corporativo era o maior, com diferença, era praticamente 80% do hotel era corporativo. Meus dias fortes eram de segunda a quinta. Hoje em dia se transformou total e a gente teve que mudar também. Inverteu total. A gente teve que correr atrás, porque a gente teve que brigar um pouco até ir atrás do turismo de lazer e brigar com hotéis de Copacabana, né, Zona Sul, que é bem complicado, né? Que Copacabana sempre chama muita atenção. Infelizmente a cidade, né, o turismo a cidade não dá valor ao turismo, não vê ele como um setor pujante que possa trazer muita riqueza para a cidade. E aí a gente vê, né, pessoas que são colocadas nas posições fortes do turismo, que são pessoas que se colocam na cadeira só por questões políticas, né, de troca de não sei se de favores ou de colocar lá que eu te coloco aliança, né? Aliança política, e acabam sempre batendo em 2 ou 3 pontos que é sempre o mesmo: sol e praia e carnaval. Nada contra o carnaval, nada contra a praia. Carnaval acho que é um produto sensacional que a gente tem que explorar muito mais. Para mim o carnaval não são 4 dias, o carnaval do Rio não são 4 dias do Sambódromo, é muito mais do que isso. Tinha que se explorar. Acho até que, sem conhecer o presidente atual da Liesa, que eu até esqueci o nome dele, mas acho que essa diretoria, não sei se é ele mesmo, mas está trazendo novidades para o carnaval, para o mundo do carnaval, pensando muito no turismo, de divulgar o carnaval para o mundo. Está fazendo a nova Fan Fest em Copacabana agora, tudo relacionado com samba. Passou de 2 dias do grupo especial para 3, isso vem ajudando muito. Ele está fazendo um modelo muito mais assertivo e direcionado ao negócio, né? Que afinal o carnaval tem que ser um negócio, né? É paixão, tal, mas a gente tem que profissionalizar ele. Isso vai trazer muitos frutos para a cidade. Mas igual que o carnaval, nós temos o futebol, né? Que tem que falar que temos 4 grandes times, né? Acho que os 3 últimos campeões da Libertadores, né? Agora o Vasco sei que você é vascaíno, o Vasco na final da Copa do Brasil, mas temos o Maracanã, que é um monumento, assim, um monumento conhecido
no mundo inteiro, mundialmente, e a gente não saca fruto disso. A gente vai as pessoas vão lá para Madrid, vão lá no Santiago Bernabéu, vão lá para qualquer cidade e vão visitar o estádio. Aqui visitam o Maracanã. Para mim o Maracanã é o maior estádio do mundo, o mais conhecido, mais famoso. Mas aí também teve briga política, né, que quando o Flamengo e o Fluminense pegaram, fizeram um museu lá dentro, mas a CBF tirou parte do acervo e montou um museu lá próprio, lá na Barra da Tijuca, que ninguém vai visitar. Assim, é muito difícil. Eu gostei do museu, já visitei, é bacana, mas poxa, o turista quer ir ao Maracanã e ver todo o relacionado com a seleção no Maracanã. Então, tem algumas... Muito agradável, né? Exatamente, a gente vê muitas brigas políticas ou de interesse, não sei se é econômico ou o que é, e acaba prejudicando o turismo. A gente tem uma riqueza histórica aqui, cultural, arquitetônica no centro da cidade que é incrível. Tem muitos brasileiros que viajam para fora e vão a lugares muito, assim, há muitos lugares que são tão bonitos como os que nós temos aqui, e aqui os turistas a gente não consegue levar eles. Lugares que são gratuitos, que é impressionante. Assim, lá fora cobram para entrar em igreja, qualquer museu é pago, se pagar caro. Aqui é quase tudo gratuito. A gente tem a parte musical, que acho que, não sei se a gente pode até perder para os Estados Unidos, mas a gente é um dos países com uma musicalidade muito forte, impressionante, reconhecida mundialmente também. Então a gente poderia trabalhar isso. A gente falou do carnaval, se a gente leva uma pessoa para escutar música, samba... os ritmos brasileiros, né? Olha, semana passada eu recebi aqui um artista da Feira de Tradição Nordestina, né? O Gilberto Teixeira, Cara Forró. Grande beijo se estiver nos ouvindo. E ele fez uma observação bem parecida com a sua em relação ao turismo. E uma das críticas, uma das sugestões que ele colocou aqui foi justamente explorar uma maior exploração do turismo. Como você falou, parece que é só a Zona Sul, praia e samba, e o Rio de Janeiro tem várias alternativas de turismo. E ele, como, né, uma pessoa que é quase que um dos fundadores, né? Quase não, é um dos fundadores da Feira Nordestina, né? Popularmente chamada como Feira dos Paraíba. Ele questionou como que a Feira de Tradições Nordestina em São Cristóvão não está no mapa do turismo. É um absurdo. E ainda a gente lembrou aqui que o bairro de São Cristóvão é um bairro imperial e na região central do Rio de Janeiro. E aí você chama a atenção para uma outra coisa, Rony. Não existe só turismo e hotéis na Zona Sul. Nós temos aqui o centro da cidade. Tem proposta de turismo, temos aí o Reviver Cultural, veio uma pessoa, Maria Eduarda, que é presidente do Distrito Cultural, que está maravilhoso, né? Várias galerias, muito bacana, você visitou, eu também visitei. Mas é preciso que o gestor público não foque só numa área. Foi conversado isso com a Maria Eduarda. É preciso que ele foque em diversas áreas, porque tem que ser uma gestão para todos. Não pode cobrir um lado e deixar outros descobertos. Tem que ter uma equidade, um equilíbrio aí. E aqui o centro da cidade é uma região que tem vários palácios, tem uma riqueza histórica e cultural muito grande que não está tendo a devida atenção e exploração turística, cultural devida, né? Então, uma pegada mais atenta, melhor nessa área, pode fortalecer muitos hotéis aqui da região, que como você falou, muitos aqui motéis se transformaram em hotéis, né? Teve toda essa transformação que a sociedade, né, naturalmente, né, vai se modificando, vai se adaptando às demandas, e
E assim, tá se deixando o barco passar. A questão das empresas também, o esvaziamento das empresas, tem que ser feito alguma coisa para pelo menos manter as que estão aqui ainda. Porque tem vários setores que têm impacto sobre isso. Tem o setor hoteleiro, tem o setor gastronômico também, tem o setor do comércio, entre outros profissionais liberais. Então é preciso pensar em várias áreas na hora de formular políticas públicas, criar projetos, né? Pensar em incentivos, não pensar em incentivos como deixar de ganhar, mas sim como um investimento de médio e longo prazo que favorece muito mais, que a cidade vai ter um retorno muito maior. Né? Melhor do que as lojas fechando. Eu essa semana estive no centro da cidade, até visitei um salão de um outro convidado aqui, lá na Gonçalves Dias, em Time, um salão muito bom, né? E assim, fiquei muito assustada, várias lojas fechadas e um dos motivos de eu ter me mantido no centro da cidade era justamente por conta de estar próximo de tudo. Porque quem escolhe morar no centro da cidade, não num bairro comumente residencial, é justamente para estar próximo de tudo, próximo do comércio, próximo da área, né, econômica da cidade, próximo de todos os modais, e a gente está perdendo isso. O centro não é só boemia, né? Não é só Rua da Cerveja, não é só museu e centro cultural, é hotel, é gastronomia, é justiça, é serviços públicos, é comércio, é lazer, é estudo também, não é? Enfim, é plural. E a gente não pode deixar de tocar nessa tecla, né? De chamar a atenção das autoridades para observar isso, né? A estratégia o objetivo do RIV acho sensacional. Na verdade, temos que entender que um bairro tão grande como é o centro não pode viver só do corporativo. Isso aí entendemos. Claro. E é necessário criar moradias até para elas retroalimentarem os comércios, a parte cultural também. Né? Então, acho que hoje em dia o bairro tem que ser mixto. Só que a estratégia que estão seguindo, eu acho que tem alguns problemas. A primeiro é que os incentivos, tal como eles estão montando, estão só pensados. Estou na região da rodoviária, nem digo do porto, porque lá também é porto, né? Mas aquela região da rodoviária, mas nessa parte que é justamente que a gente está falando do centro histórico, assim, é improvável que venham grandes construtoras a levantar prédios, porque temos um limitador, que é a questão do patrimônio histórico. A maioria desse centro está regido pelo IRPH, da Prefeitura que Municipal. E o pior, certas áreas pelo IFAM, que é federal. Complicador, então, né? É complicador. Então, se a gente não cria modelos para que haja viabilidade econômica para criar moradias, é muito difícil construir um prédio preservado, muito mesmo. Então tem muitas restrições, então a gente precisa favorecer, facilitar isso, porque senão a gente simplesmente vai acabar igual. Vamos criar, né, bairros ao redor do Centro-Rio, o Centro-Rio vai continuar vazio. Fala para o público um pouquinho, Rony, o que são esses complicadores que o IRPH e IFAM trazem, que assim viabiliza assim, avanços aqui nessa região do centro histórico? Como que se sente isso? Olha, eu primeiro dizer que eu adoro prédios antigos, arquitetura antiga. Acho que a gente tem que preservar os imóveis, mas acho que os técnicos que fazem um maravilhoso trabalho, né, tem que entender que a gente também está no século XXI e que tem certas comodidades que a gente precisa ter, então, e que tem que viabilizar certas coisas. Por que eu estou comentando isso? Por exemplo, é complicado você colocar um ar-condicionado em certas casas históricas.
porque você tem que preservar a fachada, tem que preservar toda a volumetria. Falamos, são as 4 fachadas, né? A fachada principal, as laterais e traseira e o telhado. Então, todo o envoltório. Então, algumas dessas casas, pelo tamanho e tal, não tem áreas internas para colocar um ar-condicionado. Então, a área interna que você diz é o jardim de inverno? Ou um jardim de inverno ou uma área de ventilação. Ah, sim. Então, você não pode, por exemplo, colocar uma parabólica. Hoje em dia as parabólicas já estão quase fora do mercado, né? Que hoje em dia a gente trabalha mais com fibra ótica. Mas, por exemplo, até para passar cabeamento, se você for é muito complicado chegar e cabear. Eu sei que a gente precisa ter uma ordenação, precisa fazer, mas a gente precisa eles redesenharem certas coisas, né? Porque tem que viabilizar que os prédios preservados sejam ocupados, porque senão o que vai acontecer é o que está acontecendo. Eles ficam vazios. IPTUs são caríssimos no centro da cidade. O bairro do centro, não sei o que acontece. Até teve um incremento em 2018, não sei o que houve em 2018 nos últimos anos para que o centro ainda fosse mais caro do que era. Então, IPTUs são caros, os proprietários abandonam porque tem dívidas de IPTU altas, o prédio não vale o que a prefeitura diz que vale, né? Acho que tem um valor, PGV, né? Alguma coisa assim. Planta genérica de valores. É o valor, né? Acho que estão totalmente fora do mercado. Então, tem dívidas altas de IPTU, são abandonados, porque aí também tem questões de heranças, tem questões de prédios que pertencem a ordens terceiras da igreja, etc, etc. Isso ficam abandonados. Certos clãs aí, grupos de pessoas, vamos dizer assim, eles invadem os prédios, depois de invadidos, eles se apropriam deles e Mas não cuida mais. Não cuidam, subalocam ou vamos dizer que simplesmente alocam, depois ou usam para outras finalidades que não é interesse público, né? Não é interesse público. Então, acaba dando prejuízo para todo o entorno, para todo né? o entorno. E piora a segurança também, né? A segurança. Então, é muito... E reverter fica bem difícil, né, Rony? Muito difícil. Difícil e caro, né? Porque, afinal, algo que poderia ser, né? Se a gente planejasse isso um pouquinho melhor, mais em conta para todos, né? Depois fica muito difícil reverter. Quase impossível. Mas a gente ainda tem fé, né? Como a gente falou, pensando na música, né? Na primeira música, a gente tem esperança. Mas eu acho que é uma complicação. O patrimônio é necessário. Eu acho que a gente tem, eu sempre falo, o centro histórico de uma grande capital, acho que é o maior centro histórico preservado. Graças a Deus está muito preservado. Não porque o poder público ou inclusive os proprietários fizeram por isso, senão porque por motivos que mantiveram até 2010. Esses prédios conseguiam se manter porque estavam ocupados, porque as lojas tinham seu valor comercial. Você andava no centro da cidade, não tinha lojas fechadas, né? As pessoas, os pontos valiam a pena. Então, um comerciante que tinha um restaurante conseguia passar o ponto com facilidade e ganhando dinheiro. Então, ele conseguia manter o seu prédio histórico preservado, ele conseguia manter. Hoje em dia, com a loja fechada, é só custo. Eu tenho um amigo que tem algumas salas comerciais no centro, a maioria vazia. E ele fala para mim, diz, eu tô alugando a sala pelo valor do condomínio. Uhum. Se a pessoa falar para mim que fica só para pagar o condomínio, eu tô alugando. Porque é menos uma despesa, porque realmente está difícil, está esvaziado muito o centro e está bem complicado. E assim, eu particularmente, cada vez que eu vou ali naquela região que, assim, na minha memória afetiva, né, aquela região ali do Saara, Uruguaiana, Rua do Ouvidor, Gonçalves Dias, eu ia no Natal, né, no período de Natal, tava as lojas lotadas, eu
ficava com medo, né? Ficava bem agarrada na mão da minha mãe, com medo de me perder, porque era gente pra lá e pra cá. Uma maré Eu de me gente. assusto de ver esvaziado. Até os camelôs faliram, né? Até os camelôs faliram. Então, assim, é algo que me entristece muito, porque você vê que investimento que foi fruto de suor, de pessoas, né, como seu pai, que se dedicou para, né, empreender, pessoas que tinham seu sustento, né, de maneira formal ali, né, pessoas que tiveram seu primeiro emprego, porque o comércio muitas vezes o primeiro emprego de muita gente, né? O meu primeiro emprego foi no comércio. Sim. Bem nova, com 16 anos. Então é algo que me entristece muito, né? E sendo a região, né, que a gente vive, que tem um valor, né, histórico, a gente fica muito triste, porque era para ser assim um ponto turístico. Seria um local, era para ser um local que nenhum estrangeiro deveria deixar de passar, né? Passou Copacabana, tem que visitar a Rua da Alfândega e o Saara para fazer suas comprinhas, né? Tipo... Não, com certeza. Igual que a gente vai em Madrid ao Rastro, Isso. vai para outra cidade, sempre vai para aquela região, né, central, que é um pouquinho mais histórica. E eu digo uma outra coisa, quando a gente compete no turismo, né, quando a gente compete sol e praia, antigamente, há 30, 40 anos, se você pensa numa cidade com praia, na América Latina, era Rio de Janeiro. Hoje em dia, você pega o Nordeste inteiro, com grandes resorts. Se você pensa em sol e praia, né, o turista estrangeiro vai querer ficar num hotel urbano, em frente à praia assim, mas vai querer ficar num grande resort do Nordeste. Com maior segurança até, né? Com maior segurança, com talvez até mais em conta, porque os voos são mais baratos, alguns. Bom, então, se for pensar só sol e praia, se a gente for concorrer só nesse quesito, eu acho que cada vez a gente, assim, perde. Desperdício, né? Vai perdendo, cada vez eles vão pegando mais nossos hóspedes. Se a gente tem outras características, outras qualidades que representar, né? outros pontos, eu falo sempre música, futebol, carnaval, sim, centro histórico, temos muito o que oferecer. Floresta, temos floresta também, né? Trilhas impressionantes na própria cidade, duas grandes florestas Urbanas. na cidade, urbanas. Então, esportes de aventura também, né? Parques. Exatamente. Então, eu acho que temos um conglomerado, somos uma cidade fantástica para ser visitada. Sim. Eu, assim, não conheço muito o mundo, mas conheço bastante cidades da Europa, conheço a Argentina, Uruguai e o Chile também. Mas, assim, eu não vejo uma cidade parecida... Com tantos atributos. Com tantos atrativos, né? E tantas coisas para visitar. Sempre me perguntam, você acha que com 3 dias no Rio é bom, é suficiente? Eu falei, não é suficiente. Se você não pode passar mais, tudo bem, você vai ver muitas coisas legais e tal, mas aqui você pode ficar 30 dias fazendo coisas diferentes tranquilamente. Tem a cidade do samba também aqui perto, né? Ali é o quê? Gamboa, né? Ali é Gamboa. Ao longo do ano tem algum evento? Você que é mais ali daquela área? Tem alguns eventos e agora também com essa nos novos tempos, né, estão tendo mais eventos do que tinha antes. Mas então, com público voltado para o turismo, com atrações voltadas para o turismo, público turístico? Eu não estou tão ligado assim, mas tem sim alguns eventos para o turismo. Sei que eu acho que a última eleição do Rei Momo e as rainhas foi lá e está tendo, semanalmente tem eventos lá. Tem também alguns programas, alguns passeios turísticos que passam por lá com cidade de samba. E oferece uma experiência de carnaval. Exatamente. Tem um projeto que agora eu não lembro de que escola é. É o Carnaval Experience. É muito bacana. Ele te leva lá na Ceia do Samba, te mostra um galpão dessa escola, que eu não lembro qual é agora. Faz uma pequena aula de
De samba. faz uma pequena aula de percussão. Olha, né? que legal. No dia que eu levei uns chilenos lá, tinha o mestre Sala e a porta-bandeiras Mirim da escola, e aí fizeram assim, uma brincadeira com eles. A gente fez um fan tour com a gente do Chile. Olha, que legal. Já tem um tempinho. Na verdade fizemos 2 lá, né? Então, Eram hóspedes de qual hotel? não, era um fan tour. Fan tour é uma viagem que é feita para os agentes conhecer o destino. Ah, sim, sim. E na época a gente criou junto com uma operadora, criamos esse evento para os chilenos conhecerem o destino, o Rio, sim, mas no centro do Rio. Então a gente trouxe os chilenos com a ajuda da operadora, fica lá no nosso hotel por 4 dias, se não me engano, e mostramos o que é o centro do Rio. Já foi antes da pandemia. Mostrou o centro do Rio. Sim, a gente ficou dedicado ao centro do Rio. Muito legal. Que muitos já conheciam o Rio de Janeiro, o que se conhece, né? Que é Pão de Açúcar, Copacabana e o Cristo, comum, né? O mais comum. Aquele que eu digo sempre que faz muito mal ao turismo, né? É aquele um dia no Rio, aquele passeio que todo turista quer fazer, que pega um ônibus, te leva 3, 4 lugares, te sobe no Cristo, desce, vai depois você fica rodando e almoça num rodízio, acho que geralmente é o Carretão lá em Copacabana. Mas assim, faz uma coisa, 8 horas e acha que já viu o Rio. E aí prejudica muito o destino, né? Porque as pessoas acham que podem fazer isso, aí depois pegam outro passeio, porque eles querem fazer na casada não, querem vender o produto deles, até tá certo. E aí levam para Angra ou para Búzios, né? Para fazer aquele outro passeio de barcos. Mas, e aí eles acham que com 2 dias aqui eles conhecem tudo. Tanto que, por exemplo, quando a gente fez uma visita também a trabalho para Santiago de Chile, visitar agências operadoras, e eles queriam fazer pacotes que era um dia no Rio e 4 em Búzios. Não digo que Búzios, eu gosto de Búzios, acho uma cidadezinha e tal, mas acho que o Rio de Janeiro tem muito mais a oferecer que Búzios, né, para quem quer visitar. Claro, aí voltamos outra vez, você quer só sol e praia? Talvez realmente, se quiser sol e praia, pode ir em Búzios, porque aí já tem gosto, né? Se você quer uma praia como Copacabana ou Ipanema ou quer aquelas praias de Búzios. Mas aí a gente concorre com Búzios em sol e praia. Se a gente for em outros atrativos, a gente tem muito mais que oferecer que Búzios. Então essa sempre é a ideia, né? Não só basear a divulgação do turismo em sol e praia, a gente tem que divulgar muito mais. Eu tenho uma amiga, Mari, que ela é guia, né? Ela tem uma agência, só que ela faz nacional, né? E aí um dos lemas dela é sempre oferecer algo diferenciado. Claro, né? Esses que é o comum, né, que todo mundo quer, ela tem que oferecer obrigatoriamente. Sim. Mas dentro do pacote dela, ela sempre procura inserir algo que é uma descoberta, algo tão bacana, né, que mereça tanta atenção, mas que é pouco explorado. E aí isso é um sucesso nas viagens dela, porque é sempre um diferencial. Né? E vira e mexe, eu observo que ela, por exemplo, faz um pacote. Eu vou usar o exemplo do Rio, que é mais fácil, né? Você falou aí, vai no Pão de Açúcar, vai no Cristo Redentor. Então ela tem uma sacada bem bacana que é assim, ela faz um pacote que coloca o Cristo e outros pontos e um diferencial, e faz outro pacote numa próxima com o Pão de Açúcar. Sim. E os outros pontos, até alguns repetidos daqui, comuns, e um outro diferencial. Então ela acaba conseguindo que alguns clientes que já fez esse pacote do Cristo faça novamente do Rio de Janeiro com o outro pacote. Então assim, eu acho que talvez seja também uma estratégia para estar conversando com esses grupos, né, de fora, e estar
propondo a eles o desafio, né, de oferecer dentro do pacote comum algo diferenciado e falando, né, para o cliente, olha, eu vou te oferecer um passeio, algo diferenciado que as outras agências não oferecem e incrementar sobre o Rio de Janeiro, né, o centro da cidade, por exemplo. Como você falou, temos monumentos maravilhosos, temos centros culturais, temos floresta, temos vários tipos de experiência para oferecer. E assim, até São Cristóvão mesmo, eu estava até conversando com esse artista. A própria Quinta da Boa Vista. Exatamente, a Quinta da Boa Vista. Eu estive com um estrangeiro, um português, que me pediu para que eu apresentasse o Rio para ele, que ele queria conhecer o Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu vou te apresentar um local, como ele já estava no centro, já tinha conhecido o centro, eu falei assim, vou te apresentar um local que não é comum nos roteiros turísticos, né? Você já foi no Cristo, provavelmente deve ir ao Pão de Açúcar, vou te levar para um local diferente. E levei ele justamente para a Quinta da Boa Vista. Falei assim, eu vou te levar para a casa do imperador. E aí levei ele para a Quinta da Boa Vista, falei um pouquinho da história, né, de Dom Pedro II, mostrei, ele tirou várias fotos, eu também acabei tirando várias fotos, ele até brincou, você é turista também? Eu falei assim, eu amo a minha cidade, eu acabo sendo turista também na minha cidade, né? E assim, por conta de tempo, né, e agenda, eu estava trabalhando, né? Ele veio numa época que não combinou a agenda, né? Não estava de férias. Eu mencionei a Feira de São Cristóvão, mas não deu para colocar. Eu falei, olha, você tem que voltar para o Rio de Janeiro, porque ainda tem a Feira de São Cristóvão para você ir. E outros pontos, ainda tem a Ilha de Paquetá também. Sim. A Ilha de Paquetá eu já levei um outro grupo para a Ilha de Paquetá, que também ficaram surpresos. Na época falaram, parece que eu estou fora do Rio de Janeiro, né? Porque é uma outra atmosfera. Então tem sempre umas pérolas no Rio de Janeiro, uns lugares bacanas que pode ser tipo um achado, um grande diferencial para esse guia que quer se destacar aí no mercado. Sobre a Ilha de Paquetá, a gente teve uma notícia boa, acho que foi essa semana, que o Sesc vai fazer um hotel, vai construir um hotel lá. No Paquetá? No Paquetá. Sesc. E sobre a questão de passeios diferentes também, uma coisa que eu esqueci de falar é sobre o afroturismo, que em outros lugares está muito em voga, né, e as pessoas procuram, e aqui a gente não sabe explorar muito bem. Existem passeios pela pequena África, mas ainda não estamos conseguindo trazer esses turistas para cá. Então, muitos americanos procuram esse tipo de passeios. E aí estamos outra vez, né? A gente não está mais naquele turismo de tirar foto, né? De ir para a Torre Eiffel e tirar foto e só. As pessoas querem experiências, querem conhecer história, querem ver que esse lugar, o que aconteceu. Muito bacana isso. Então, a gente tem muito potencial no turismo, muito. Você falou do turismo afro, né? Nós tivemos aqui também uma pessoa muito bacana, que inclusive vai estar na festa da Rádio Tropical Web Brasil, um convidado que é o Renato, que desenvolveu o aplicativo Passeio Carioca. Sim. Renato, um grande beijo, tá? Aguardamos você lá no Hotel Arosa, no dia 22. E ele tem no aplicativo dele um dos roteiros, né, a Pequena África, que é onde fala sobre os monumentos, a história, muito bacana o aplicativo dele. Ele esteve aqui com a gente no dia 20 de novembro, apresentando o aplicativo dele e o roteiro. Eu baixei o aplicativo muito Você bacana. Conhece? Conheço. Tem um aplicativo no celular. Foi premiado, muito bom. Ah, você tem no celular? Tenho. Então utiliza, né, para dar dica para os seus clientes, né? Na verdade eu baixei, eu vi um pouco, mas eu tenho que usar mais. Até porque eu gosto muito de caminhar e andar no meu tempo livre. Quando eu saio do hotel, às vezes eu
caminho pelo centro, eu acho fantástico o centro. Então segunda-feira você vai ter a oportunidade de estar conversando com ele, trocando uma ideia, que ele vai estar lá no evento, ele já confirmou presença, ele e o companheiro dele. E foi um grande prazer ter conhecido ele, um presente conhecer ele, foi indicação do querido Cláudio Castro. Não é o governador, tá, gente? Sim, o Cláudio. É o prefeito da Praça 15, o Cláudio André, do Diário do Rio, Sérgio Castro Imóveis. É um apaixonado também por história, por arte, arquitetura. Eu tinha ganhado um álbum de figurinhas, né? Que eu tô colecionando, e eu pedi um pro Cláudio, né? Que ele gosta muito de história, que era com o nome dos artistas, né? De pintura, de escultura. E aí eu falei, poxa, que bacana, podia ter um álbum de figurinha dos monumentos históricos, prédio histórico aqui no centro do Rio, né? Ou de repente virtual até, né? Já que não se tem, né? Quase ninguém mais mexe com papel, né? Como trabalha com físico, você que é da área de tecnológica sabe quanto que está sendo substituído pelo... Aí ele imediatamente me deu o contato do Renato, eu já me apaixonei pelo Renato, falei, não, vamos para a rádio, e desde então eu não largo mais do Renato, toda hora eu lá, ele até mandou uma música que eu acho que até vou pedir para a Dani botar a música aí do aplicativo dele, hein, Dani? Vamos incluir a música aí, logo no primeiro do Fala Que Eu Te Escuto, porque tá bem legal a musiquinha do aplicativo dele. E assim, é realmente uma grande personalidade, um grande trabalho fenomenal, 3 anos de Muito bacana. trabalho, tem ajudado. E assim, é bem legal. E ele vai estar lá no evento, né, da Rádio Tropical Web Brasil, vai ser um sucesso, vamos ter karaokê. Vai ser muito bom lá no rooftop. Gente, pra quem não sabe, o Rony no Arosa tem um rooftop maravilhoso. Falei certo? Me enrolou um pouco a língua, né? Não, tá certinho, rooftop. E quando eu não consigo falar, eu falo terraço, né? Maravilhoso, um espaço super agradável, com uma vista linda, dá pra ver a igreja Nossa Senhora de Fátima, dá pra ver o sambódromo, no carnaval dá pra ver os jogos de luzes, né? Os testes de luzes do sambódromo. Dá pra ver a cabine da polícia, o túnel Martins de Sá. Martins de Sá, um pouquinho de Santa Teresa. Tem uma piscina que é a coisa mais linda, um painel maravilhoso. Qual que é o artista daquele painel? E agora você me deixou... esqueci o nome dele agora. Enfim, um painel, depois lembra. Um painel lindo para tirar fotos. Uma piscina um bar conectado com a piscina e com o ambiente, né, de lounge, assim, muito agradável, um clima muito bom. E ele faz essas parcerias, né, de eventos ali, claro que tem todo um critério, né? E explica para o pessoal como que é o espaço está aberto, né, para fazer eventos. Principalmente corporativos, confraternizações, aniversários, a gente tem feito bastante. A gente não faz eventos abertos ao público, assim, em geral. Digo, você vai montar um samba lá? Não, a nossa ideia é fazer eventos de grupos fechados, porque a gente preza muito pela segurança dos nossos hóspedes, né? E também para quem está lá no rooftop. Então, a gente pede uma listagem das pessoas com sua documentação para poder receber elas. Tem uma pessoa que verifica se está na lista ou não, se está na lista de presença. Cara crachá. A gente coloca uma pulseirinha, geralmente pro evento, e aí depois aí dependendo um pouquinho da modelagem do evento, né? Tem eventos que cada um paga o seu, a gente coloca uma comanda. Tem outros que é fechado com a empresa, o buffet. A gente consegue montar buffet ali de salgados, fazer rodízio de pizza. Tem várias modalidades que a gente pode oferecer.
e a gente pode colocar música, vocês podem trazer, né, música e tal, a gente conversando, a gente consegue montar o evento tal, do jeito que a pessoa, né, deseja, né? Pode colocar decoração, né? O mais comum lá, assim, tem acontecido mais, são aniversários, então as pessoas adoram porque é um ambiente aberto, realmente ficou bem bonito aquele espaço, então para dar um ambiente bem interessante para o sunset, né? Para o pôr do sol. O sol se põe lá atrás do Sambódromo, né? Depende da época do ano, ou entre o prédio de Correios, aquela igreja de Nossa Senhora Fátima, então fica naquela direção, então fica bem bonito o sol, né? Fica uma cor bonita do céu e é bem aberto, o clima é legal. Bem agradável, né? Música boa, pode também trazer a sua playlist. Hoje, também nós temos um grande telão onde passamos jogos, por exemplo, a última final na Libertadores, o Flamengo ganhou o Palmeiras, a gente passou lá, teve gente que foi ver o jogo, então a gente pode também, por exemplo, se a pessoa não quer colocar uma banda, quer colocar uma playlist, a gente coloca música, tem música ambiente na piscina, que geralmente está tocando, mas a gente consegue colocar uma playlist específica para o evento. Também se quiser passar alguma coisa, por exemplo, tem empresa que quer passar um vídeo, até o aniversariante, né? Um dos últimos aniversariantes passou fotos da vida dele, né? Que legal! Fizeram uma montagem, um vídeo, foi surpresa para ele, né? A esposa fez para ele, a gente passou lá no telão um vídeo com fotos, vídeos da vida dele, tal. Mas empresas também querem fazer algum tipo de apresentação primeiro antes de passar para a parte mais de evento de lazer, né? Mais de confraternização. Primeiro fazer uma apresentação no telão, a gente consegue passar também. E karaokê, já teve lá? Ainda não. Nós vamos inaugurar. Vamos ser pioneiro no karaokê, né? Que legal! Muito bom saber que seremos pioneiros. E também tem uma história dos drinks temáticos, né? Como é que surgiu essa história? Explica um pouco. Na verdade, o primeiro drink temático que nós fizemos foi no anterior Rock in Rio. Na verdade, não, foi antes. Quem foi primeiro? Rock in Rio ou Madonna? Foi Madonna. A gente fez um para Madonna, aí depois veio o Rock in Rio, e aí fizemos 4 drinks na época do Rock in Rio. Aí o barman, o Hélio preparou no desenho lá, fez a receita dele, criou, né? E aí fez um para Evanescence, nem vou lembrar, outro para Katy Perry, sei lá, não lembro agora qual foram os 4. E agora, quando veio Lady Gaga, fez um outro drink, o Lady Gaga continua no nosso cardápio, e no último a gente fez o drink do Malvadão. Né, esse eu provei, gente, esse Malvadão aí, olha, é bom, mas é forte, hein? A gente tem agora 2 versões, né? Uma versão mais leve, malvadinho e malvadão. Muito bom, gente. Olha, tá na hora. O papo vai fluindo, né? Olha, tá na hora do quadro Fala que eu te escuto, hein? Mas antes disso, Dani, vamos botar umas músicas aí para os nossos ouvintes animarem. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços.
Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid. De Fala que eu escuto. Essa semana nós tivemos 2 pedidos para o vereador Vitor Hugo, né? Encaminhado já essa semana, um para um evento que vai acontecer no sábado, Ritmos Solidário, lançamento de um bloco novo do Estácio, junto com uma ação social. O Vitor Hugo está dando um apoio para esse bloco. Quem puder ir, começa a partir de 10 horas da manhã. O organizador já vou colocar para vocês o áudio do organizador. E teve um pedido também de ajuda e orientação em relação a tratamento médico em Caxias para Leandro José Santos. Estava tendo uma dificuldade aí de protocolo, de como organizar para conseguir um caminhamento em Caxias, e o vereador Vitor Hugo já orientou e deu o suporte que ele precisava para estar caminhando para fazer a cirurgia de hérnia que ele precisa. E agora, pode colocar os áudios, ô Dani, por gentileza. Bom dia, a voz do Rio, o quadro Fala que te escuto. Aqui é Jo Guimarães, atriz. Quero agradecer o vereador Vitor Hugo pela atenção, dedicação e interesse em ajudar a Companhia Chiquinha Gonzaga. Ele realmente foi muito interessado, dedicado, atencioso. Eu fiquei encantada com a recepção dele. Muito obrigada, vereador Vitor Hugo. E muito obrigada também esse quadro Fala que eu te escuto, porque é maravilhoso. Esse quadro Fala que eu te escuto é muito bom. Muito obrigada pelos elogios. Eu, Valdir Cândido, diretor da Companhia de Teatro Chiquinha Gonzaga, com sede na Rua do Riachuelo 270, bairro de Fátima, agradeço à Rádio Tropical Web, através do programa Fala que eu te escuto, que nos proporcionou um encontro com o vereador Vitor Hugo, que tão gentilmente acolheu nossas demandas culturais e imediatamente iniciou as tratativas para as soluções. O nosso muito obrigado em nome da Companhia Chiquinha Gonzaga. Boa noite a todos no programa A Voz do Rio. Boa noite, pessoal da mesa, minha amiga Izzy Viana, meu amigo Vitor Hugo. Aqui quem está falando é o China do Estácio, idealizador do projeto Ritmo Solidário. Venho aqui convidar todos vocês, sábado, a partir de 9 horas, uma ação solidária junto com os órgãos públicos da saúde, outros órgãos, expositores, vão estar presentes também. E a partir das 15 horas a gente vai ter nossa lona cultural com os mestres de bateria, os coordenadores de área de passista, vamos ter professores de dança, vamos ter professores de capoeira, vamos ter escola mirim da nova geração, vai estar presente também, muitos compositores, muitos intérpretes do mundo do samba, vai ser uma festa solidária. E para poder participar dessa festa, a gente está pedindo a colaboração de todos os sambistas,
as pessoas que possam doar 1 quilo de alimento não perecível, possa trazer, e também roupas para uso, brinquedo. Essa ação acontecerá nesse sábado agora, dia 20, vai ser lá no setor 10 da Apoteose, Travessa 11 de maio, a partir das 9 horas da manhã, a partir das 9 da manhã, e vai até umas 22 horas da noite, essa ação dia, tarde e noite, uma ação solidária. Tá? Venham todos participar, quem quer tocar um tamborim, tocar um chocalho, traga o seu instrumento, quem quer participar da roda de samba, quem quer participar do evento, da festa, serão todos bem-vindos. Muito obrigado ao programa Voz do Rio, obrigado minha amiga Isis Viana, meu amigo Vitor Hugo. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora e cantora Fátima de Lima, passando por aqui para saudar todos da Rádio Tropical, do programa Voz no Rio, na pessoa do vereador Vitor Hugo e sua apresentadora Iris, e a todos os ouvintes que estão ao alcance da nossa voz. Que Deus possa vos abençoar. Quero desejar a todos um Feliz Natal e vim aqui trazer uma mensagem de Deus para cada um. Está inserida em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, no Antigo Testamento, né? Que profetiza o nascimento de Jesus, descrevendo-o como um menino que nos nasceu, um filho que nos deu, cujo nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Significado significa a chegada do Messias e de um novo tempo de esperança e paz para a humanidade, para toda a humanidade. E nós vemos que os detalhes destes versículos, né, desse versículo de Isaías 9, 6, né, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, anuncia a vinda de um Salvador e governante. E o principado está sobre os seus ombros, indica que ele terá autoridade e governo. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Descreve os títulos e qualidades do Messias. Essas passagens são muito importantes, celebradas também no Natal, pois aponta para Jesus Cristo como cumprimento dessa profecia, trazendo esperança, amor e paz para o mundo. Realmente o mundo precisa de paz. E nós precisamos orar e lembrar sempre, né, que o menino já nasceu. O menino vos nasceu e um filho se nos deu. Esse menino maravilhoso que a cada dia resplandece nos corações das pessoas, que a qual o Senhor Deus ele quer nascer, né, através de Jesus Cristo em cada coração. Que Deus possa vos abençoar rica e abundantemente. Quero vos dizer que eu vos amo e que eu desejo a todos vocês, sejam católicos, espíritas, evangélicos, todos, né? O Brasil, as autoridades, eu desejo um Feliz Natal em 2026, com menos criminalidade, com menos agressão, né? Com menos... que mais? Com menos tristeza, né? Decepções, mas com alegria, com a paz, com amor. Atitude, né? De cada cidadão tem atitude de servos, de filhos de Deus. Que Deus possa vos abençoar rica e abundantemente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Os meus contatos o WhatsApp 21 99659 2796 e o e-mail fatimadelima@gmail.com. E a minha igreja Pentecostal Unção Divina do Rio de Janeiro, Avenida Mendissá 144, cultos terças, quintas, domingos a partir das 19 horas. Que Deus possa vos abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus e que esse Natal seja um momento de paz, amor e harmonia. Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.
grande Fátima, pastora Fátima, passando uma mensagem de Natal. E agora eu vou ler a mensagem que nosso querido vereador Vitor Hugo enviou, né? Ele deve fazer outra mensagem, deixar disponível no canal da rádio, mas para o dia de hoje, para os nossos ouvintes, né, que é o último programa deste ano, antes do Natal, ele enviou uma pequena mensagem. O fim de ano traz muito simbolismo, onde o Natal e o Ano Novo se apresentam como oportunidades para renovação, gratidão e união. É momento de refletir o que construímos ao longo do ano, refletir sobre o que erramos, repensar sobre novos meios para obter acertos e assim alcançar a felicidade e prosperidade para o futuro. E, acima de tudo, agradecer por tudo de bom ou de aprendizado que tenham ocorrido neste percurso. Quero agradecer a Deus pela missão de vereador que me foi dada em primeiro lugar, a minha família pela compreensão e apoio, aos amigos pela parceria e a todos meus eleitores e ouvintes da rádio pela confiança no meu trabalho. Quero que saibam que podem contar sempre comigo, porque é para isso que serve o mandato. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Vitor Hugo. Rony, o que é bom dura pouco, suficiente, mas deixa sempre o gostinho de quero mais. Muito feliz em ter recebido aqui e agora peço para que faça suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer vocês, foi fantástico, foi uma conversa muito legal e bom, isso, desejar a todos, né, todos os ouvintes, a você, ao vereador Vitor Hugo, um Feliz Natal e que 2026 seja tão bom ao menos quanto 2025. Queria também deixar o Instagram da nossa rede hotéis, Rede Rio Hotéis. Somos uma rede de 3 hotéis no centro da cidade, que é administrada por uma família, nossa família. Então é um grande diferencial, não estamos falando de grandes redes e tal, é algo levado com carinho e com hospitalidade. É o que tentamos inculcar até com nossos colaboradores também. E simplesmente agradecer por esse momento que tivemos juntos. Estaremos juntos em segunda-feira lá no Rooftop e feliz ano novo a todos. Muito obrigada. Olha, novamente obrigada por ter disponibilizado seu tempo de vir aqui. Foi uma noite de muito aprendizado, muita experiência para todos, para os nossos ouvintes que tiveram uma experiência diferenciada. Você teve muito a que contribuir aqui no programa, com muito orgulho que eu tenho a lhe dizer. Pode contar conosco, com a Rádio Tropical Web Brasil, com o mandato e com o vereador Vitor Hugo, que é uma pessoa, além de um vereador exemplar, que se dedica, trabalha muito, é uma pessoa muito humana, né, muito boa. E comigo também, sua amiga, sua vizinha, e parcerias futuras, com certeza, estamos aí para a gente lutar pelo nosso centro. Conte conosco. Você também é um integrante do movimento Unidos pelo Centro, não é mesmo? Então temos a nossa parceria aí revelada, né? Estamos sempre juntos também, lutando para melhorar, né, Rony? Isso. Muito obrigada também pela ajuda que tem dado aos moradores, aos pequenos comerciantes do centro, sempre muito disponível, cedendo o seu espaço para a gente fazer reuniões de moradores, tá conversando, tá participando, tá colaborando com ideias. Você é fundamental para a nossa região e para nossas vidas também, tá? Obrigado. E antes de encerrar, eu quero chamar o nosso Papai Noel. Cadê o nosso Papai Noel para dar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes? Entra, Papai Noel! Olha o nosso Papai Noel, gente!
Charlinho, dá suas palavras antes da gente terminar. Desejo a todos um feliz Santo Natal a todos os ouvintes da Rádio Tropical e da Sua Voz no Rio. Muito obrigada a todos pela atenção e que Deus abençoe, que nesse Natal seja um momento de renovação, de um afago, de estar unido com a família, de estar refletindo, como o vereador Vitor Hugo falou, sobre tudo o que aconteceu esse ano, buscando melhorar, superar. E o mais importante, Jesus nasceu, renova-se os votos de família, renova-se as promessas, é um momento de renovação junto com o ano novo. Que Deus abençoe a todos. E se tiver alguma demanda, manda para nós, manda para mim no Fala Que Eu Te Escuto. Meu telefone é 99740-2271. Um grande beijo e até o ano que vem, no próximo A Sua Voz no Rio.